Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e irmãs. Nesse 24º domingo do tempo comum, iremos refletir o Evangelho do Senhor segundo Lucas, capítulo 15, do versículo 1 ao 32. Se você ainda não leu o Evangelho de hoje, ele se encontra na descrição do vídeo. Fiquemos agora com a reflexão. Muito bem, no Evangelho de hoje eu gostaria de comentar essas duas primeiras parábolas que Jesus conta, falando sobre a alegria, A alegria de encontrar aquilo que estava perdido. Ou, a pessoa que está perdida, o pecador, encontrar a graça, encontrar a Deus e deixar esse caminho de perdição. Só que eu gostaria de dar uma luz aqui para os santos. Como que esse evangelho de hoje nos mostra o papel que os santos têm na nossa vida e como os santos e os anjos se alegram com a nossa conversão. Bom, vamos lá. Primeiro Jesus conta a parábola das ovelhas, E depois ele diz o seguinte: haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Veja, Jesus diz que no céu haverá alegria. Ou seja, as pessoas no céu vão se alegrar pelo pecador que se converte. Isso nos dá uma informação muito importante, que as pessoas que estão no céu, os santos e os anjos, eles sabem o que se passa aqui na Terra. Afinal, eles se alegram quando um pecador se converte aqui na Terra. Para eles se alegrarem, eles precisam conhecer, eles precisam saber o que acontece na Terra. E vejam que eles não conhecem só as coisas visíveis, conhecem também as invisíveis, porque a conversão é uma atitude, é uma coisa da alma, é uma coisa invisível. Então, primeira informação, os anjos e os santos, eles sabem o que se passa aqui na Terra. Eles conhecem nossas alegrias, conhecem nossas dores, conhecem nossas almas. E eles se alegram com o nosso bem. Então a Virgem Maria, São José, os santos anjos, os grandes santos, Santo Antônio, Santa Rita de Cássia, todos os santos e santas de Deus, eles se alegram com o bem que acontece conosco aqui. Principalmente o bem da conversão. Porque, é lógico, os santos nos amam. Lá do céu, eles nos amam. Eles desejam ardentemente que nós sejamos salvos. Então, quando uma alma que estava no caminho da perdição se volta e retorna para Deus, aquilo é para eles um motivo de grande júbilo, de grande alegria, porque, afinal, é um irmão que estava perdido e voltou. Estava perdido e foi encontrado. Então, que alegria! Temos pessoas no céu que se alegram com os bens que nós recebemos aqui, com os bens que nós fazemos, e pessoas que também conhecem as nossas dores, Pessoas que se preocupam conosco. E porque eles conhecem, e também porque eles querem se alegrar, porque eles querem a nossa salvação, eles também intercedem por nós. Então, os santos e os anjos não só se alegram com nossa conversão, não só conhecem o que nós passamos aqui. Além disso tudo, eles intercedem por nós. Eles pedem a Deus por nós. Então, você pode perguntar assim: Vinícius, mas eu não preciso dos santos para ser salvo. Me basta Jesus, me basta Deus. Para que ter devoção aos santos? Mas isso é um pensamento muito orgulhoso.
né? Tantos irmãos que amam você no céu. Tantas pessoas que estão próximas de Deus, que lutam dia e noite pela salvação da sua alma. E lutar aqui eu falo da intercessão, né? E você mesmo assim vai rejeitar a ajuda deles. Então, quanto mais um coração for humilde e aceitar humildemente a ajuda dos santos, mas isso agrada a Deus também. Porque vejam, é verdade que Deus sozinho pode salvar a todos, mas não é assim que Deus gosta de agir. Sempre que Deus vai salvar o seu povo, Ele nunca salva diretamente. Ele sempre salva o seu povo através de alguém. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Noé, foi assim quando ele viu Cristo. E também é assim com os anjos e com os santos. Muitas vezes Deus quer dar uma graça para você, mas Ele quer dar a graça pela intercessão de um santo. Mas se você se fecha aos santos, se você se fecha ao amor desses nossos irmãos, então como você poderá receber a graça? Então, essa é a reflexão de hoje que eu queria trazer. Não tenham medo dos santos, desses nossos amigos. Eles já passaram pelos sofrimentos que nós passamos agora. Eles conhecem nossas dores, não só por experiência, mas também no céu. Eles conhecem porque Deus permite que eles conheçam. Eles intercedem por nós e eles se alegram com o bem que acontece a nós com o nosso amor para com Deus. Tudo o que os santos fazem é para a maior honra e glória de Deus. É sempre para nos levar para Deus. Deus é o fim último de tudo. Tudo, em última análise, deve ser para Deus. E essa é a missão dos santos. Então, peço que, se você está gostando, deixe o seu like, ou dislike. Se não está gostando, comente, também. Dê a sua opinião sobre o Evangelho de hoje e siga a nossa página no Instagram para nos dar aquela força. No Evangelho de hoje, nós vemos a parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos e o filho mais novo pediu sua parte da herança, que ele iria receber quando seu pai morresse. Com a herança, ele partiu para um lugar distante e esbanjou tudo o que tinha numa vida desenfreada, em busca de prazeres. E depois de certo tempo, ele começou a passar necessidade quando o dinheiro acabou. Ele não podia comer nem a comida dos porcos, onde ele foi pedir trabalho. Então ele pensou, se eu voltar à casa do meu pai, até os empregados têm o que comer lá. Com isso, ele voltou à casa do seu pai e pediu para ser tratado como um dos empregados. Mas, ao chegar à casa do pai, ele o acolheu e pediu para lhe trazerem uma túnica para ele vestir, colocar um anel nos seus dedos e sandálias nos seus pés. E fizeram festa com o seu retorno. E nessa parábola, comparando a nossa realidade, nós vemos que o Senhor nos oferece tudo. Quando nós estamos na sua casa, Ele não nos deixa faltar nada. Mas mesmo assim, muitas vezes a gente quer provar dos prazeres mundanos, do que é agradável ao corpo, mas não nos convém como cristãos. Com o tempo, a gente acaba percebendo que nossa herança é a vida eterna e que a alegria verdadeira é seguir a vontade do Senhor. E muito importante nessa parábola é entender que, como filho pródigo, muitas vezes nós erramos, mas nós devemos também ter humildade, deixar o orgulho de lado e nos arrepender para voltar à casa do Pai. E ser acolhidos por Ele. O Senhor nos dá uma túnica, um anel e sandálias. Nos devolve essa dignidade. Outro ponto interessante da parábola é o filho mais velho,
que fica com raiva e diz que nunca desobedeceu à ordem do seu pai. E ele nunca deu nenhum cabrito para ele fazer uma festa com os amigos dele. E o Senhor vem nos dizer que quem caminha com o Pai já tem da sua recompensa, já tem a sua herança, vai herdar o céu. Ou seja, a gente deve buscar a quem se perdeu, a quem ainda não encontrou o Senhor, ainda não voltou à sua casa. Então, meus irmãos, que como o filho pródigo, nós tenhamos humildade e busquemos arrepender-nos quando a gente erra, e como filhos que já têm a herança do Pai, já foram salvos, que nós acolhamos as ovelhas perdidas, para que nós voltemos ao rebanho. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E ao céu e avante. Se você gostou do podcast de hoje, compartilhe o vídeo com seus amigos, com sua família, para nos ajudar a levar o Evangelho a mais pessoas. Não deixe de se inscrever no canal para continuar nos acompanhando. E se você ainda não assistiu o podcast passado, vai aparecer um card aqui para que você possa assistir.